Pronto. Vamos lá agora. A paz do Senhor, querido amigo, querido irmão. Nós voltamos hoje com o nosso devocional bíblico aqui. Louvado seja Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o ministério do Messias. Você sabia que para o nosso Jesus Cristo que nós servimos, para ele ser considerado o Messias dos judeus, ele tinha que ter algumas características importantíssimas, profetizadas pelos profetas do Antigo Testamento. O próprio Jesus, ele vai entrar dentro de uma sinagoga em Lucas, capítulo 4, versículo número 18, e ele vai dizer assim: e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Vou ler também o verso 19, que diz assim: a pregoar libertação aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, para que ele se considerasse o Messias, ele tinha que ter essa característica ministerial dupla. Olha só que bacana. A primeira característica ministerial que ele tinha que ter, ele teria que ser ungido para pregar. Mas pregar para quem, pastor? Primeiro, o evangelho das boas novas aos pobres, aos destituídos e aos necessitados. Olha só que bacana. Ele também teria que trazer libertação. Essa pregação, esse apregoar do Cristo teria que vir com libertação aos cativos do pecado, das doenças e morte. É por isso que Jesus, em muitos dos seus sermões, tá bom? Atos 10, 38, Efésios 4, 8 ao 10 e Hebreus 2, do 14 ao 15, vai evidenciar muito bem isso, e em todo o evangelho nós vamos ver. Jesus, muitas das vezes, na hora da cura, ele vai dizer: perdoados estão os teus pecados, porque o ministério da palavra vinha com libertação, tá bom? De pecado, de doenças e de morte. Depois você dá uma olhada nesse texto que eu deixei aqui, são textos que vão evidenciar isso. E olha só que bacana, em terceiro ponto aqui, ele traria e viria e apregoaria o ano aceitável do Senhor. É um período típico, conhecido como o ano do jubileu, quando a libertação é proclamada em todos os povos no dia da expiação. Então, quem estiver dentro de Israel, independente de qual nacionalidade, no dia da expiação, eles teriam uma libertação proclamada. E quando Jesus começou a pregoar essa mensagem, quem o aceitava tinha libertação em todas as áreas da sua vida, independente de nacionalidade, cor, raça. Isso acontece até nos dias de hoje. Olha só que bacana. O segundo ministério que ele teria que exercer era para ser ungido para curar. Mas curar quem, pastor? Quais são os níveis de cura a qual Jesus, até os dias de hoje, ele tem essa característica? É curar os quebrantados de coração, de mente, alma e corpo. Quantas pessoas, querido, ainda estão verdadeiramente destruídos mentalmente, na alma, no corpo e no coração? E verdadeiramente Jesus, ele tem esse poder de efetuar essa grande cura, esse grande milagre, curar corações, estabelecer novamente a cura para a mente, para a alma e para o corpo. E olha só que bacana, nesse ministério de cura, ele também, querido, verdadeiramente, ele curaria os cegos no corpo, na alma e no espírito, e o que estavam em trevas também. Olha só que bacana, eu deixei bastante texto aqui para você ler aqui. Mateus 4,16, Lucas 1,7-9, Lucas 2,32, João 1, do 4 ao 9, João 3,16 ao 21, João capítulo 8, versículo 32, Atos dos Apóstolos, versículo 26, 18 e Colossenses capítulo 1, versículo 13. São textos que vão evidenciar que Jesus não
não só estava trazendo uma visão somente do corpo, mas da alma, do espírito. E aqueles que estavam em trevas conheceram verdadeiramente a luz que estava sobre Cristo, que estava sobre o Messias. E em terceiro viés aqui, nós vamos observar que ele também vai curar os oprimidos dessa vida, os fadigados, os cansados. O profeta Isaías, no capítulo 58, ele vai deixar bem claro essa potência do ministério do Messias em cuidar dos oprimidos, dos fadigados. Ide, Marcos capítulo 5, ide, Lucas capítulo 13. É bem verdade, querido, que Jesus Cristo, ele teve todas as características do Messias e ele deixou essas características para a igreja, e nós somos essa igreja nos dias de hoje. Nós é que temos que dar continuidade, continuar apregoando o evangelho aos oprimidos, aos destituídos, às pessoas realmente que precisam. É nós que temos que continuar com esse ministério de cura da mente, da alma e do corpo. E saiba que como igreja que nós somos, como discípulo de Jesus que nós somos, Ele quer te usar poderosamente. Receba essa palavra essa manhã. Essas são as características do nosso Messias, e essas características passaram para a sua igreja que somos nós. Até a próxima, querido. Deus te abençoe.